Você vê que parece que não vai. O pessoal da COP30 não vai conhecer o Tacacá. O açaí e o tacacá. Vou contar um negócio pra vocês, tá? Recentemente, assim, eu tô sendo xingado por pessoas do Pará, pessoas boas, há meses, porque eu tô falando, olha, a COP é uma farsa usada pra roubar dinheiro. Recebi ligações de muitas pessoas, de empresários, a fãs, a amigos. Renan, que absurdo, isso você tá sabotando. É o momento, eles falavam muito assim, é o momento que o mundo vai descobrir o Pará, tá? O Brasil vai exportar açaí pro mundo. Tipo, como se fosse isso, nossa, vamos estourar com a exportação de açaí. Só lembrando que o açaí não necessariamente é produzido no Pará e que gringo já tá produzindo açaí, fazendo com marcas nos próprios Estados Unidos, pra começar. Não, mas eles vão adorar. Cara, vocês não, nenhum gringo vai adorar o Pará. Vocês não têm infraestrutura, é só uma cidade, assim, precária, tosca. E essa ideia de Jerico, que foi trazer a COP pra o Barbário ficar fazendo propaganda de si, iria dar merda. E adivinha, meus amigos, deu merda. Tá dando merda, muita merda. Muitos países estão pedindo pra sair. E aí, né, enquanto os países pedem pra sair, até o açaí tá saindo do jogo, né? Veja só a matéria do Globo. COP proíbe restaurantes oficiais de servirem açaí e outros símbolos amazônicos. Risco de contaminação. Símbolo amazônico, produto sustentável mais vendido do Brasil, açaí não poderá ser ofertado nos restaurantes e quiosques que funcionam. Veja só, né? A COP, a organização da COP, preocupada com contaminação, tá? Vetou uma série de produtos, tacacá, tucupi. E aí agora, né, deu aquele desespero. Aí o governo foi pra cima da organização da COP e liberou o açaí em cardápios oficiais. OEI havia vetado o produto símbolo do Pará. O Ministério do Turismo interveio pela liberação. Então a coisa tá partindo já pra chacota. A organização oficial do evento, que é a COP30, ela, né, buscando preservar, vamos dizer assim, a saúde dos gringos que estão viajando. Ela, não, tira o açaí aí do cardápio. Aí o Brasil, não, tem que ter açaí, tem que ter, senão, né? Porque senão o quê? Árvores de mentira estão sendo colocadas lá. Obras que não estão ficando prontas, obras superfaturadas. A cidade completamente favelizada. Os principais delegados internacionais fazendo a seguinte coisa, montando base em Brasília. Veja só, eu tô vendo delegações, né? Porque as embaixadas falam conosco. Delegações falando, ó, vamos, por exemplo, ficar em Brasília. E aí os caras fretam um avião. O avião vai pro Pará, por exemplo, de manhã, eles fazem a COP e pegam o avião e voltam à noite pra Brasília. Pra dormir, ó, e vazar. Por quê? Porque não tem lugar pra ficar. E quando tem, além de caro, além de assim, absurdamente caro, é insalubre. Vocês viram alguns dos lugares, né? Tem gente que tava fazendo essas brincadeiras que tem aquele GeoGuessr, né? Aquele jogo do GeoGuessr. Que assim, você tem um mapa e você vê o mapa com os preços dos aluguéis, né? E aí eles foram testar isso, né? O mapa com os preços, e aí foram ver como é que eram os locais. Tipo, vou alugar um apartamento nesse lugar aqui por, sei lá, por uma semana, vou pagar 100 mil reais. Como é que é o entorno? Tipo, cena de filme, Bangladesh, cena de filme de terror. Por quê? Porque o Pará é muito pobre. 54% da população do Pará vive em favela. O Rodrigo Guimarães, 10 mil reais a diária num motel bosta. Você ainda sai com... Você foi lá só pra assistir um evento merda lá de ecologia e saiu com herpes genital porque só dormiu numa cama. Preparem-se pra esses surtos, né? Fora assim, vou fazer uma profecia triste, tá? Triste profecia olhando pra vocês. Do nada, veremos surto de monkeypox em Belém do Pará. Eu não tô profético, tô acertando tudo sobre Belém do Pará, essa história. Pode anotar. Surto de monkeypox em Belém depois dessa história. Pode anotar. Por que motivo? Não sei. Mas estudem e vocês verão que vai ter umas pessoas que pegaram monkeypox aí. Aconteceu algo. Horrível isso. Esse negócio da COP é uma merda. Aí vamos falar de mais um problema do Pará, né? Voltaram a rodar em algumas capitais brasileiras os tais patinetes. É um serviço legal. Aqui em São Paulo está funcionando muito bem. Empresas novas se estabeleceram e realmente é um tipo de... Eu nem sei se eu posso chamar de modal, mas é um tipo de transporte individual muito legal. Não só é divertido para muita gente andar com patinete. Você com patinete realmente consegue fazer pequenos deslocamentos de maneira mais rápida. Eu outro dia, Riso, aqui tem o perigo de atravessar a ponte de mochila. Eu fui fazer o cálculo se dava para eu ir de patinete, né, de casa para aqui, né? E dá.
Dá? Dá. Pega uma velocidadezinha, tal, vai pela calçada. Dá. O problema é, né, os assaltos, né? Mas dá. Então muita gente tá usando isso. E aí, São Paulo tem, Rio tem, tá indo pra várias cidades. Levaram pra Belém do Pará. Aí é um problema de educação, né? E aí eu falo pros meus amigos paraenses que estão bravos. Veja, a população foi tão bestializada e animalizada, tá? E ela tá num status cultural, especialmente as pessoas mais humildes, tão primitivo, que quando chega um troço desses ali, a reação das pessoas não é exatamente a mais civilizada, né? Então veja essa notícia. Rodando há 9 dias, patinetes da COP30 são flagrados à venda em Ferros Velhos, em Belém. Sim, porque roubaram os patinetes. A gente explica que boa parte do problema brasileiro é que o povão não é vítima, é cúmplice. E aí você vê essas coisas, aí você não tem muito como... Fora as pessoas que simplesmente destruíram os patinetes, né? Teve gente que pegaram o patinete, vamos botar um monte de peso em cima do patinete, até quebrar o patinete. Então, é uma coisa meio espírito de porco, né? Não sei o que dizer, é espírito de porco, é foda. A pessoa, ela é tão avessa àquilo que é do outro, né? Ela não consegue respeitar aquilo que é público, porque o patinete naturalmente é de uma empresa privada, mas ele fica disponível para você usar no espaço público, né? Há uma ideia de apropriação não indébita do patinete para um uso através do aluguel, né? Uma posse que você tem por um determinado tempo com o patinete e você o compartilha. Então a ideia de um bem que você compartilha, né, se torna um serviço comum, é uma ideia que pressupõe que as pessoas daquela comunidade, daquela cidade, elas vão compartilhar umas com as outras esse bem, porque será útil para todos. Portanto, eu quero que o patinete esteja bom para que eu use. Portanto, o outro tem que usar bem e eu também tenho que usar bem. Então, vamos dizer, convívio público é uma grande forma de medir se um povo é civilizado ou não. Um exemplo, a pessoa que entra num ônibus com uma caixinha de som alta. O Arthur comentou isso lá no congresso no Rio. Que a galera no Rio de Janeiro tem uma cultura de entrar dentro de um ônibus com uma JBL? Com uma JBL alta. Por quê? Porque sim. Eu vou ouvir meu funk alto e todo mundo tem que lidar. Cara, isso é uma falta de respeito colossal. Tem quase 7 mil pessoas aqui na live. Provavelmente tem alguém aqui na live que acha legal levar uma caixa de som pra praia. Pra mim, isso é coisa de incivilizado. Isso é coisa assim de você... Isso é coisa de um animal. Você não consegue entender que a outra pessoa ao seu lado não precisa ouvir sua música. Que bote um fone, a sua música é uma experiência pessoal. O mundo não tem que participar daquilo. Você tem que respeitar o outro, você tem que ficar constrangido e afetar o outro. Quando a pessoa não tem essa noção, a pessoa é pouco civilizada. Então, o barulho é um exemplo disso. Já repararam isso, né? Assim, lugares mais humildes, mais pobres, são mais barulhentos. As pessoas fazem mais barulho. As pessoas não conseguem ter respeito à individualidade do outro. Não conseguem ter respeito ao sono. Então, a ideia de bens compartilhados e de espaços compartilhados, ela é detonada. Então, a rua tem que ser suja, a rua tem que ser quebrada, a escola é quebrada, a escola é pichada. E isso faz parte daquela ideia de que se você vai perdendo até a sua disciplina, a sua autodisciplina, a forma de você se vestir, a forma como você cuida dos seus bens pessoais, isso vai afetando o seu entorno, de modo ao entorno todo, né, se deteriorar. E o entorno todo também deteriora você. Então uma troca entre você e o entorno, em que você se torna pior e você piora o entorno. É uma droga isso. Os piores lugares do mundo, você vai assim, se for para Bangladesh, você vai para periferias que tem no Brasil, periferias na América Latina, grandes cidades, grandes aglomerações na Índia ou na África subsaariana. O que esses lugares têm em comum, em geral? Baixo ou nenhum respeito à individualidade, ao espaço do outro. Espaços públicos de convívio muito ruins. E o que você tem nos melhores lugares do mundo? O contrário disso. Mais silêncio, mais respeito ao outro, mais confiança. Vocês entendem? Assim, você faz até um gradiente entre essas coisas, tá? O Saul Clemente falou o problema do extrovertido orgulhoso. O extrovertido orgulhoso, eu boto pior, o extrovertido burro é uma das piores coisas que pode haver no mundo. O cara que é burro e extrovertido, esse cara é um problema. Ele quer expressar a burrice, o mundo precisa ver a burrice dele, cara. Tá? E assim, a pessoa tem que entender que ela precisa se reprimir. Viver civilizadamente é sobre se reprimir. Reprima seus...
muito provavelmente, você não tem nada de muito especial para provar para o mundo. Eu não tenho. A real é, talvez a sua subjetividade não seja interessante. Talvez a música pop de massa, que todo mundo consome como um produto descartável, não seja a melhor coisa do mundo para qualquer um ficar ouvindo o tempo todo. Talvez você não precise ficar na sua caixa de som mostrando isso. Entendeu? Então, tem que ter um exercício de repressão. Infelizmente. O Cosmonaut, eu confesso, eu ouço análises renais no talo na minha JBL no ônibus. A Karen Lopes mandou: Curitiba é um bom exemplo brasileiro. É por isso que os curitibanos estão muito irritados, muito impactados pelas migrações. Muita gente do Pará foi pra Curitiba e aí eles orgulhosamente organizam. Tinha um evento, eu até viralizou esse vídeo, uma festa com um paredão, né? Que é uma das coisas ali nós temos um paredão, que é uma festa com música horrível. Assim, eu adoro a comida do Pará. Agora a música do Pará é merda pura, né? Como diz o cara lá, o vinheteiro, é fezes. A música é uma música feita, parece que de mídia, parece que é música de karaokê. Os caras tocam, tipo, um timbre de karaokê, tipo assim, é propositalmente ruim. Você faz justamente pra ser ruim. É uma merda. Aí o cara monta um paredão. E olha nosso orgulho aqui. Enquanto o curitibano é reprimido e fechado. Só que o curitibano reprimido e fechado faz uma sociedade muito melhor que a de Belém, né? Porque talvez seja melhor justamente ter essas características, né? Olha aqui, ó. Botijão de gás. Um jovem foi flagrado transportando um botijão de gás com patinete elétrico pelas ruas de Belém. O vídeo viralizou. O lance é o seguinte, cara. Você quebra o patinete com essas coisas. E aí, olha como o pessoal coloca lá. Que essa é a coisa da cultura do extrovertido, né? O paraense vê a palavra limite e pensa: não existe. Ele é sem limites, né? Ele precisa ser estudado. A gente não tem limite, né? A gente é muito doido. Não, você não é doido. Você é subdesenvolvido, cara. É isso. Você não tem nada sem limite, sacou? O limite pra você acaba sendo, em geral, a tua renda ou um lugar merda que você vai morar por ter um comportamento ilimitado do ponto de vista da burrice, da extroversão e da falta de respeito. Ai, meu Deus, a gente não tem limite, hein? A gente é muito louco, né? Ai. O fato como a gente fica glamourizando essas características mais primárias do brasileiro, como se fossem grandes expressões de brasilidade, faz com que a gente fique celebrando os nossos próprios erros. É muito maluco. Ô Eduardo Basquiat, agora a NASA vem. Eu já vi esse tipo de piadinha. Ai, o brasileiro. Meu, alguém tem que ver o que botaram na água do brasileiro. A galera é muito louca. Aqui a galera não é louca, cara. A galera é subdesenvolvida. Tá? Se eu for em lugares subdesenvolvidos, eu vou ver várias coisas muito criativas e toscas que as pessoas fazem pra tocar o dia a dia delas. Isso não é uma inventividade que vai mudar o mundo, não. Isso é só, vamos dizer, um erro. E a gente acha engraçado. Como é engraçado. Foda, tá? Então, assim, não é pra não ter limites. Tenha limites. Imponha limites e se restrinja-se. Bote uma roupa. Tenha compostura. Não seja guiado pelos seus instintos mais primitivos de, sei lá, sexo, violência, ódio. Reprima-se. O que eu tô falando não ouçam os menudos que tinham aquela música. Não se reprima, não. Reprima-se. Reprima seus instintos. Guarde essa energia para a produção de coisas. Seja criativo. Quando você é guiado pelos seus instintos, você não é livre. Você não é criativo. Você, na verdade, é refém. A sua liberdade vem, em grande medida, do seu autocontrole. E seu potencial criador, tanto do ponto de vista criador, imaginativo, quanto realizador, vem também dessas repressões. Reprima-se. É o contrário do Marcuse, é o contrário da lógica do sexo anal contra o capital. Tá? Reprima-se. Segura tua onda, segura teu reggae. Viver não é sobre ficar em permanente estado de fruição de prazeres. Isso é uma imbecilidade. Animais que ficam aí permanentemente guiados pelos instintos, né? Não, cara. Você é um ser complexo, incrível, com uma potencialidade magnífica. O ser humano, do mais inteligente ao mais burro, continua sendo um animal tão distante dos demais, com uma potencialidade tão grande, que se entregar apenas ao que é mais tosco, é um desperdício. A vida se torna um desperdício. Não seja isso, cara. Gostou desse corte? Inscreva-se no canal, ative o sininho e siga o MBL nas redes sociais.